E o que acontece, Gilbert? Quando a gente fala em Cruzeiro Associação, Cruzeiro Esporte Clube Associação, o torcedor do Cruzeiro fica com o pé atrás, o torcedor do Cruzeiro fica magoado, o torcedor do Cruzeiro tem medo, porque a gente viu o que aconteceu com, inclusive, muitos conselheiros que estavam lá e o que acabou acontecendo com a grande maioria, que são caras de bem, caras corretos, de direitos, que foram manchados por alguns que praticamente detonaram com o Cruzeiro, a gente sabe. E agora a gente aproveita para falar a respeito disso com o Edinho Pote, que é o vice-presidente administrativo da associação. Boa. Boa tarde, Edinho, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Boa tarde, Adro. Boa tarde, time aí da 98. Opa, prazer, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com vocês. Pô, foi mesmo lá na Star Hair, hein, Igor Tepe? Que isso, belo topete, eu falei com você, eu conheço, pô. Foi lá, velho. Só pode. Isso, hein? Pois é, Edinho, o seguinte, torcedor do Cruzeiro hoje, recebi muitas mensagens, torcedor, nossa, associação, vai melar a negociação do Pedrinho com o Ronaldo, não vai, como é que tá isso? E já aproveitando, emendando duas perguntas, queria que você falasse a respeito disso, como é que vão ser tomadas essas decisões, lembrando que muita gente se esquece que a associação ainda detém 10%, né, da SAF do Cruzeiro, então o ideal é a associação andar par e passo ali com a SAF. E mais, como é que está hoje esse quadro de associados, os conselheiros, a turma que quase executou com o Cruzeiro, quase acabou com o Cruzeiro, ainda está aí dentro, não está? Porque isso é o que o torcedor mais pergunta quando a gente vai falar em Associação Cruzeiro Esporte Clube. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Adro. Bem, né, você como um grande parceiro e cruzeirense, assim como Pedro Lourenço também, acho que o primeiro ponto você foi muito específico e por que a associação ela participa e ela tem interesse nessa negociação e por que se fez necessário que a associação se posicionasse e emitisse essa nota. A associação ela é sócia desse projeto da SAF, ela tem 10% das ações da Sociedade Anônima de Futebol, do Cruzeiro SAF, e como terceira interessada e sócia, ela tem algumas obrigações, ela tem direitos que foram previstos no acordo de investimento celebrado em 2022, 2021, na realidade, em 18 de dezembro, em 2022 concretizado, e por isso o nosso objetivo não é melar, não é estragar estragar o entusiasmo ou prejudicar o andamento da SAF do Cruzeiro, não é isso. Né? Infelizmente, a associação ela teve a sua reputação manchada, mas desde 2020, quando assumimos aqui a associação, naquele período tão difícil entre pandemia, o nosso trabalho foi para recuperar a credibilidade, né? Trabalhar para que a gente pudesse viabilizar essa SAF do Cruzeiro. Né? Foi um trabalho liderado pelo presidente Sérgio, que naquele momento assumiu a associação com 1 bilhão de dívida, isso não é segredo, com dívidas de curtíssimo prazo, e por isso também a transação da SAF ela teve que ser concluída em 2021, também com tamanha velocidade, passamos ali 2 anos com pandemia, mas hoje existem obrigações entre as partes desse contrato que refletem diretamente na associação, como a própria recuperação judicial, o qual é importante uma condução com muita responsabilidade, não só da SAF, mas também da associação, para que a instituição permaneça viva e que não tenhamos qualquer tipo de prejuízo na recuperação judicial, o qual, não sendo cumprido o plano de pagamento aprovado no ano passado pelos credores, é decretada a falência, e decretada a falência da associação, automaticamente a SAF ela é prejudicada por inteiro, inclusive entrando como solidária nessa dívida. Então, hoje a gente tem muita responsabilidade aqui dentro, o nosso intuito não é de maneira alguma colocar algum empecilho, mas é uma diligência necessária dentro de um acordo de acionistas, do acordo de investimento, apenas para que a gente possa garantir que os direitos ali estão resguardados, e a gente tem uma alegria imensa de saber que a SAF ela está sendo negociada com o Pedrinho, que é um grande cruzeirense, como o Ronaldo disse na entrevista, sempre foi um grande parceiro do Ronaldo, mas não só do Ronaldo. O Pedrinho ele tem uma história no Cruzeiro que é inconfundível e ela é única, né? O Pedrinho, assim como da SAF Cruzeiro,
também com a associação, não apenas no nosso mandato de 2020 até 2022 com a SAF, e até hoje ele sempre foi um grande parceiro, um grande cruzeirense que sempre auxiliou, sempre esteve ao lado da associação, e o Pedrinho ele sempre vai ter o nosso respeito e a nossa admiração, e ficamos muito felizes de que ele, pessoa física, assumiu esse desafio de liderar e dirigir a SAF do Cruzeiro. Mas o nosso intuito não é melar, é apenas para que a gente garanta e consiga trazer a tranquilidade que o contrato ele está dentro da legalidade, que as obrigações elas vão ser cumpridas, o que o próprio Gabriel Lima já deixou claro na entrevista ontem, que todos os compromissos assumidos serão cumpridos. É uma formalidade no qual a associação ela tem que estudar, ela tem que analisar, obrigação, depende de uma confidencialidade. Oi, perdão, gente. Não, é uma obrigação que a associação tem de fazer, não é nada que tem interesse de melar. Processo natural. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. E o Pedrinho vindo sempre vai ser super bem-vindo, porque o Cruzeiro é a casa dele. Edinho, aqui é o Milton, pelo amor de Deus. Tudo bem contigo? Tudo bem, você, então Milton? Tá bom. Você que tá mal hoje, né, velho? Hoje eu estou meio esquisito, mas meio estranho ele hoje. Vamos lá. Não seja contagioso. Eu queria saber assim, como estão as contas da associação hoje? É claro que ela tem a porcentagem do faturamento da SAF, tem que ser repassada, a gente sabe disso tudo, mas tem outras coisas envolvidas aí, que é o sócio, é o clube social, e você tem também outros esportes agora. O Cruzeiro, ele tem o basquete, né? Tem o futsal, já está nesse processo aí de andamento. Que mais? Eu estou esquecendo. Vôlei? Não, mas o vôlei aí tem uma parte, mas você tem a administração do lado do Medioli, né? Mas de qualquer forma, como andam as contas da associação? Bem, primeiro ponto, hoje é um dia também muito importante para nós. Até mesmo porque hoje a gente tem aqui uma reunião ordinária do Conselho para aprovação das contas de 2023, no qual publicamos o nosso balanço aos conselheiros na sexta-feira, encaminhamos o relatório anual e tivemos, inclusive, foi pauta de reportagem no sábado, com um resultado extremamente positivo, no qual hoje a gente reduziu a dívida já do Cruzeiro em 350 milhões, principalmente no último ano. Quando eles falam e alegam, houve um superávit histórico dentro disso, é importante falar que é um superávit contábil, não é um superávit financeiro de dinheiro em caixa. Então, porque naquele momento, até 2022, antes da aprovação da recuperação judicial, e a SAF ela tem a obrigação de efetuar o repasse para o cumprimento do plano ali, então isso é considerado um ativo da associação. Existem os passivos, como também estão lançados na associação, mas hoje a associação ela sobrevive exclusivamente da sua receita, e a sua receita ela vem da mensalidade dos associados, das escolas de esportes e dos esportes especializados, né? E por mais que o vôlei tenha administração do SADA, é importante a gente dizer que não só o vôlei ele segue esse modelo. O próprio basquete também segue o modelo de licenciamento, como também o futsal segue o modelo de licenciamento. Então, o Cruzeiro ele tem royalties a receber, ele recebe pelo licenciamento da marca, e ele faz só uma gestão reputacional, e assim como no acordo da SAF, existem obrigações e deveres do licenciado e do licenciante a serem cumpridos, mas temos dificuldade, lógico, financeira. Nossa receita, que antes se misturava com o futebol, que aproximava de 300 milhões, hoje a nossa receita ela é entre 12 a 13 milhões no máximo no ano, com vários custos para a manutenção dos clubes sociais, entre outras frentes, mas entendemos que a reestruturação ela aconteceu, o clube hoje ele é saudável, ele consegue sobreviver, mas não tem o superávit, cumprindo até mesmo o que é disposto no estatuto e na natureza jurídica da associação, que é uma empresa sem fins lucrativos. O nosso dever é fomentar o esporte, proporcionar lazer, desenvolver novos talentos com as nossas escolinhas, e também um aspecto de transformação social, que isso faz parte do nosso objeto e do nosso intuito todos os dias aqui dentro, trabalhando para a associação.
Ô Edinho, cadabrão velho de guerra falando aqui, o homem da bebida, enquanto você bebe aí. Parece que é água, né, coitado? Uma aguinha, tá? Tá cedo ainda, aguinha. Né? Depois faz uma cachaça aí. Deixa eu te falar, a tendência é o conselho aprovar essa compra por parte do Pedrinho? Eu sei que depende de análise, documento e tal. Mas o clima, pelo que se acredita, pelo histórico do Pedrinho, pelo humor da turma, a tendência é que seja aprovado, né? É o que o povo quer saber. Eu acredito que não só do conselho, né? Da torcida do Cruzeiro em geral. Isso aí não é um entusiasmo interno aqui entre conselheiros, associados, mas de toda a torcida. Saber que o Cruzeiro ele foi para a mão do Pedrinho, que é um cruzeirense exemplar, que a gente já falou, acho que traz entusiasmo, ainda mais com a promessa dele de novos investimentos, né, durante a janela. Isso aí traz um entusiasmo muito grande. Eu acho que o mais importante que a gente tem que deixar claro, que não cabe aqui ao Conselho melar, aprovar, entre outros. O Conselho cabe entender se os direitos da associação no acordo de investimento estão preservados. E por isso que a gente está criando essa comissão. É uma comissão formatada de juristas. Eles serão nomeados e apresentados hoje ainda. Falta conversa com alguns para termos o aceite, só para a gente realmente cumprir esse processo e entender que esses direitos estão resguardados. Então, é uma decisão. Não cabe ao Cruzeiro aprovar ou não, a associação aprovar ou não o negócio entre Pedrinho e Ronaldo. É uma relação entre partes. O Cruzeiro, o objeto de alienação e de venda não é uma propriedade do Cruzeiro, é uma propriedade da Tara, e houve um negócio celebrado entre Pedro Lourenço e Ronaldo com a compra da Tara. Hoje, o que a gente tem, o Gabriel já deixou claro que é o que nos traz uma tranquilidade muito grande, é que as obrigações assumidas pela Tara, elas serão cumpridas. Então não cabe ao Cruzeiro aprovar ou não, porque é uma relação entre partes, e não estamos falando de uma alienação de um bem que pertence ao Cruzeiro, mas um bem que pertencia à Tara, que pertence ao Ronaldo, e ele optou. Então ao Conselho não cabe aprovar, a associação não cabe aprovar, o que cabe a nós é resguardar somente que os direitos previstos no acordo de investimento, eles estão sendo preservados. Esse é o ponto e esse é o parecer que essa comissão ela vai fazer a análise e vai entender sobre o processo e o processo e o modelo de negócio que está sendo praticado e se o Cruzeiro ele está sendo preservado dentro disso. Esse é o ponto. Então, mas o entusiasmo eu acho que é geral, né? Não tem como. E apesar do entusiasmo, eu acho que aqui, novamente, como dizia nosso professor Adilson Batista, a gente tem que enaltecer o Ronaldo. Obrigado. Tudo que eles fizeram pelo Cruzeiro, a coragem, a determinação, a resiliência. No momento em que eles entraram e pegaram, no qual a gente tinha uma dificuldade muito grande financeira, mas o Cruzeiro também já tinha passado por uma reestruturação ao longo da gestão do Sérgio, no qual nós estávamos aqui preparando para que isso acontecesse, mas eles tiveram a coragem de assumir um momento mais turbulento financeiro, com dívidas FIFA de curtíssimo prazo, você se lembra, e aí entrando um pouquinho, o quanto o Ronaldo está lucrando, não está lucrando. Gente, primeiro ponto, a gente não tem acesso a esse teor, não cabe a nós discutir o valor que ele está ganhando. Vamos ser mais práticos, né, no que é interessante e o que a gente deve agradecer, né? O investimento não foi só em 50 milhões, ele tinha outras obrigações de receitas incrementais, mas o que ele fez e o que ele aportou ao longo desses 2 anos e pouco que ele esteve aqui à frente, como ele disse, é incalculável. Isso aí a gente não tem que discutir e entrar nesse mérito. Aqui a gente tem que ser muito objetivo e prático. Se o Cruzeiro está vivo, qual que é o planejamento dele do futuro, para onde que ele vai chegar. E o Ronaldo teve a coragem, teve a hombridade com o time dele. Até hoje não tivemos nenhum descumprimento por parte do Cruzeiro SAF, da equipe do Ronaldo, quanto às obrigações e combinados com a associação. Eles sempre prestaram todo o auxílio, todo o suporte, e não vai chegar em 500 milhões, e não importa.
Isso tá falando, a gente não tem um aporte que ele fez foi muito maior. Ele tá falando que tá saindo no 0-0, hein? É verdade, ele falou, quem é, Ronaldo? Bacana. 0-0? Sossegado, é 0-0, né? Porque... mas peraí, a conta não tá batendo. Mas eu tô muito triste, não cara. Que seja da nossa conta. Não é mesmo, né, bicho? Tem que história é essa de 0-0? Tem a ver comigo e tem a ver com... 0-0, o 0-0, sim, porque tem partes minhas também, né, bicho, que são definidas dessa maneira tranquila, sossegada, porque tem porcentagem nisso, né? Certo. São, por exemplo, 10% é essa coisa do Cruzeiro, mas eu quero deixar bem claro para você que nada disso atrapalhou a minha negociação. Não é porque eu sou um pouco flamenguista, um pouco corintiano, mas nada disso. Isso é só um até logo, porque daqui a pouco eu vou e recompro o Cruzeiro. É verdade forte. Deixa eu falar da Cruzeiro do Sul Virtual também, porque tem uma pessoa importantíssima na história do Cruzeiro, Edinho. Um dos maiores do nosso futebol, que tá querendo voltar também. Vou falar primeiro da Cruzeiro do Sul Virtual. Você tem uma oferta especial para você. Olha só, graduação EAD 100% online, de administração e pedagogia, com mensalidade de R$ 99,00, só R$ 99,00 durante todo o curso. É isso mesmo, R$ 99,00 durante todo o curso. Então não perca tempo, inscreva-se agora em cruzeirodosulvirtual.com.br e decole na sua carreira. Você quer voltar e conta com a ajuda do Edinho, é isso, Lucha? Olha, com certeza, tá certo, Edinho, grande Edinho, tá certo, companheiraço, que vocês não sabem, eu ajudei o Edinho hoje a chegar a ser vice-presidente administrativo aí da Associação do Cruzeiro. Não, é sério, outra história. Você pode perguntar pro Edinho, tá certo? Que a gente conversou bastante e eu fui esse cara que deu essa força pro Edinho, entendeu? Então, Edinho, sendo esse cara que te ajudou, eu acho que agora, você agora precisa me ajudar. Retribuir. Então, a sua retribuição seria... Dá uma ligadinha lá pro Pedrinho, tá certo? Pro Gabrielzinho lá. Gabrielzinho. Mas você tá querendo trazer aquele outro também que já passou, quer voltar? Você quer trazer ele com você? Ele é parceiro, ajuda a ganhar título? Ele fica sendo como o meu ajudante, né? Não é, chama, Marcelão? Você vai estar comigo aí. Deverosmente, caso necessário seja, é só me contactar no meu telemóvel e será um orgulho trabalhar. Vocês ganharam muita coisa lá, né, velho? Tia joga muito, hein? Tá louco. Agora, Gil, eu queria perguntar pro Edinho. Edinho, bem ou mal é a associação que ficou com a bomba, né? Com a parte da recuperação judicial. Você disse há pouco que hoje a receita está girando na casa dos 13 milhões. Como a receita dessa não chega nesse prazo inicial da lei da SAF dos 10 anos a conseguir cumprir com todas as dívidas que tem para pagar, né? Como que tem sido, ou como vocês estão imaginando, cumprir esse fluxo financeiro aí de pagamento das dívidas pela recuperação judicial com esse aporte que vocês vêm tendo aí dia a dia na associação? Oi, Guinho, esclarecendo aqui o primeiro ponto, a gente tem que enxergar a natureza da lei da SAF, né? Ela foi criada para que os clubes tivessem a oportunidade e condições de liquidar os seus passivos anteriores. Trazendo essa natureza e o objeto dessa lei, e aí quando a gente fala sobre a receita da associação hoje de 13 milhões, a gente está falando do custo da receita operacional da associação sem o futebol. O acordo de investimentos, e sem entrar em muitos detalhes, até mesmo devido à confidencialidade, a própria lei da SAF, ela prevê, naquele momento, que através do regime centralizado de execução, a SAF deve repassar 20% da sua receita anual para liquidação de até 60% em 6 anos, e havendo a liquidação de 60%, prolongar-se mais 4 anos, chegando a 10 anos no prazo para a liquidação dos outros 40%. Mas a lei ela prevê também outras formas de realizar o pagamento da dívida, né, que é da reestruturação. Não só o regime centralizado de execução, mas também a recuperação extrajudicial, que é um acordo com os credores de forma extrajudicial, e também a recuperação judicial, que foi a forma que o Cruzeiro entendeu como pertinente para aquele momento e como possível de cumprimento da sua obrigação, que é realizar o pagamento dos credores. Com a recuperação judicial do Cruzeiro, ela tem até 18 anos, mas a obrigatoriedade de repasse e cumprimento do pagamento daquele valor na recuperação judicial é pela SAF.
Hoje a gente não fala em 20%, a gente não fala em 6% e tampouco 10%. A gente fala em o repasse conforme o plano de pagamento aprovado pelos credores pela SAF para cumprimento dessa obrigação. Então, aqui a gente tem esse repasse e esses 13 milhões eles são utilizados apenas para as despesas operacionais dos clubes sociais, escolinhas e outras frentes. Aqui a gente não envolve nenhuma outra gestão ou outro esporte e não se mistura com o futebol. Mas o dinheiro, resumindo, o dinheiro para cumprimento e pagamento do plano da recuperação judicial é um repasse que a Sociedade Anônima do Futebol faz à associação. E o prazo, vocês estão imaginando, então, na casa desses 18 anos, você falou? Acreditamos que conseguiremos entre 10 a 12 anos, tá? Mas o prazo aprovado é até 18. Boa. Então, só para finalizar, você falou de outras modalidades no Cruzeiro, Edinho, para a gente encerrando aqui. O vôlei já é muito estabelecido, a parceria com a SAD, agora o futsal e o basquete também. Caso haja alguma outra modalidade que está à procura de uma parceria com o clube, quem procurar, como é que é? O clube está disposto a ouvir? Como é que é esse processo? A gente está super disposto a entrar, inclusive aproveitando para o futsal. Dia 11 de maio é a nossa estreia contra o América Mineiro, né, nesse time do futsal e tão jovem, comandado aí pelo Lucas. Tivemos um amistoso essa semana, vencemos e a expectativa é muito boa para um ótimo campeonato. O basquete nem se fala, né, um projeto com o Kaká que está voando e o vôlei multicampeão. Mas quem tiver alguma modalidade, tenha gestão e principalmente, né, que tenha conhecimento sobre a modalidade, que tenha metodologia, que tenha a responsabilidade de carregar 5 estrelas no peito, porque a partir do momento que você coloca uma camisa do Cruzeiro, a sua responsabilidade ela aumenta de forma muito significativa. Pode procurar a associação através aqui do Thiago Azevedo, que é o nosso gerente aqui de esportes, apresentar. A gente tem conversado em algumas modalidades, futevôlei para a Liga Nacional de Futevôlei, entre outras, mas a gente tem muito cuidado em escolher os parceiros e os licenciados, porque é muita responsabilidade colocar 5 estrelas no peito. Tá certo, Edinho, muito obrigado por atender o chamado aqui da Rádio 98, obrigado pelas suas palavras. Acho que o torcedor do Cruzeiro fica mais tranquilo ouvindo o que foi dito aqui, né? Valeu. E deixando aquela última frase, eu sei que o Robertão já fez essa pergunta, mas eu acho que o torcedor vai ficar registrado na cabeça dele que tá tudo muito bem encaminhado para coisa acontecer, como espera o torcedor, né? Para que o Pedrinho seja o novo dono da SAF do Cruzeiro, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente está falando de processos burocráticos necessários em uma fusão, mudança de acionistas, coisas relacionadas ao direito empresarial, mas pode ficar muito tranquilo. Aqui, ontem mesmo, pela entrevista do Gabriel e a conversa que a gente tem com o pessoal da SAF, a gente tem certeza que o negócio vai ser concluído com muita tranquilidade e fiquem tranquilos, torcedores. Aqui a associação, o intuito dela é sempre fortalecer a SAF e sempre estar disponível como estivemos, ao Ronaldo e sua equipe, mas também ao Pedrinho, para que ele tenha a maior tranquilidade possível para gerir o futebol e que a gente coloque o Cruzeiro para disputar ali vaga em Libertadores e, quem sabe, títulos. Né? Boa! Valeu, Edinho, obrigado. Forte abraço aqui da equipe do 98 Futebol Clube, viu? Obrigado, gente. Sempre à disposição. Boa! Esse é o Edinho Pote, vice-presidente administrativo da associação, trazendo uma palavra importante e positiva para o torcedor, né? Para a torcedora, que a coisa vai acontecer dentro do processo que tem que acontecer. Já diria o Ronaldo, torcedores, calma. E, Robertão, só para o senhor nunca se esquecer, viu? Meu Deus! Mário, por favor, futebol 98 Futebol Clube, Mário! Ô, Mário! Eu não abraço resisti. pro Portuga, abraço pra ele.